noite a todos os nossos seguidores do Facebook da Revista Embarque. Eu sou Viviane Barbosa, editora da Revista Embarque, uma publicação que nasceu há 8 anos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, hoje o Gruaport, administrado pela empresa Gruaport. A revista Embarque era uma publicação impressa, há 8 anos atrás, direcionada ao funcionário da Infraero, e hoje, por conta das transformações digitais, nós somos digital, né? Uma revista totalmente digital, direcionada ao passageiro que usa o avião como meio de transporte e também ao profissional que trabalha no setor da aviação, seja os aeroviários, aeronautas, aeroportuários, e vamos estrear uma série de lives da revista Embarque para tratarmos sobre os temas o novo normal na aviação e bem-estar na pandemia. Hoje eu estou com a querida, maravilhosa doutora Daniele Donato, que vai falar um pouco para nós a importância de mantermos uma saúde equilibrada e um bem-estar em tempos de pandemia. Doutora Daniele, muito obrigada por tê-la conosco hoje na nossa live. Até vou abrir falando de uma pesquisa muito interessante, a pesquisa sobre o coronavírus, que a revista Época trouxe essa semana. A pesquisa diz o seguinte, doutora: a pandemia mudou os hábitos de consumo e preocupações dos brasileiros. Segundo a pesquisa, 81% dos brasileiros estão buscando ter um estilo de vida mais saudável e 96% declararam que vão manter os hábitos de higiene que adquiriram durante o período de isolamento social. A pesquisa também destaca o aumento na procura por conteúdos relacionados a temas como humor, saúde e bem-estar. Doutora Daniele Donato, né, vai falar um pouco para a gente sobre a importância de mantermos aí o bem-estar e a saúde mental nesse tempo de pandemia. Doutora Daniele, fala para o nosso público, se apresente para nós, né? Quem é a doutora Daniele? Boa noite, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou psicoterapeuta, sou coach pessoal, sou coach de carreira, desenvolvimento, atendo crianças, jovens, adultos, um público bem diversificado aí, né? Na parte de coaching eu faço atendimento para casais, eu faço coaching de carreira, eu trabalho em desenvolvimento profissional. Minha história vem aí também na área médica, né? Eu trabalhei por 20 anos dentro desse pedacinho da medicina, então com a parte de enfermagem, instrumentação cirúrgica, a área comercial, enfim, um contexto de saúde aí que tem uma história bem longa da minha vida. E hoje faz 6 anos que eu estou agora só com o meu consultório, né? Só fazendo trabalho com atendimento psicoterapêutico, psicoterapia e coaching. Maravilha. Doutora Daniele, quais dicas a doutora nos passa para tentarmos mantermos diante de um cenário de pandemia, de isolamento social, que as pessoas têm se encontrado muito depressivas, muito ansiosas, né? Porque não sabe-se, né? Quando se vai haver uma nova normalidade, se a vida vai ser como era antes. Então, cria aquela expectativa, aquela ansiedade. Quais dicas que a doutora nos passa para o nosso público, para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais confiante? A pandemia trouxe uma modificação dos hábitos de vida num contexto bem geral, né? As pessoas estão hoje mais preocupadas na qualidade de saúde física, saúde mental. Obteve-se esse tempo hoje necessário, inclusive, para esse autoquestionamento. O que eu tenho percebido justamente teve o pico, né, de preocupação, da ansiedade, do que vinha, pela contenção, devido a essa questão de você ficar isolado, você ter que deixar os hábitos comuns, tanto na parte de exercícios físicos, uma vida social, família, né? O isolamento, ele trouxe um pouco ou bastante, na verdade, a questão de você deixar os seus hábitos comuns. Em compensação, o que eu costumo dizer, ela te proporcionou uma outra visão. O autoconhecimento é o que as pessoas têm buscado bastante. Devido à situação, o autoconhecimento, a qualidade de vida, no sentido de saúde física e mental, alimentação, as pessoas estão mudando, e eu acredito que esse perfil de mudança ela vai se estender para depois da pandemia, que é o novo normal, né?
em relação a trabalho, em relação à vida social, muitas coisas ainda vão acontecer aí de diferente. Trabalho, a gente já vê muita mudança na história do home office, né, Vivi? Porque as empresas viram, né, perceberam que para eles é muito mais lucrativo, menos desgastante para os funcionários, né, ficarem em casa com toda a segurança, em questão de custo mesmo para as empresas ficou melhor. Em compensação, muita gente deu uma surtada, né, por quê? Talvez até por essa necessidade de querer mostrar serviço, a dúvida, né, do que vão pensar, estou trabalhando mais, né, estou trabalhando de casa, já tenho que desenvolver mais. Então, houve sim um aumento de estresse e ansiedade por conta da situação e depressão. É o que eu tenho percebido num grau bem elevado aí. As pessoas que trabalhavam em torno de 8 a 9 horas diárias estão trabalhando 12 a 14 horas. Né? E assim, sem se dar conta, né? Sentem à frente do computador e acabam estendendo muito mais por uma própria cobrança, né? Preciso entregar mais. Né? E isso não é saudável. A gente precisa dar uma revisada na questão do home office, porque você não tem uma exigência de que você precisa entregar mais 14 horas. Você tem que fazer o que você fazia normalmente. Né? Mas aquela coisa, eu preciso mostrar, eu preciso me aprovar, está muito complicado. Então, o estresse lá em cima, a ansiedade lá em cima. E a depressão, ela vem com isso, né? Você não está podendo extravasar de outras formas, você não tem né, o círculo de amizades ficou um pouco mais restrito, aquela coisa do perfil do brasileiro, né? Mais carinhoso, né? Aquele aconchego, churrasco em casa, passeio, barzinho. Então, o normal das pessoas, né? A vida cotidiana foi muito, muito afetada. E aí, a pessoa mergulhou, de fato, no trabalho. E que não é positivo, né? Tem que dar uma dividida. Com certeza, tem que saber, buscar conciliar, né? Para a gente buscar ter uma vida, vamos dizer assim, melhor, né? Mais saudável. Queria que a doutora falasse mais equilibrada, né? Eu gostaria que a doutora falasse conosco essa questão da importância das técnicas de meditação, né? Que estudos mostram que a meditação tem melhorado e muito, né? A nossa qualidade de vida, a mantermos mais a nossa mente sã. E muitas vezes a gente precisa parar para respirar melhor, né? Parar para refletir sobre as nossas condutas. Queria que a doutora falasse para o nosso público a importância da meditação, como fazê-la, né, nesse tempo de isolamento, quais são as dicas, né, as práticas que poderiam ser para aquele pessoal que está começando, está em casa agora assistindo a gente e gostaria de fazer algumas técnicas de meditação. A meditação, qual a principal função da meditação? É você se voltar para você mesmo. Né? É a consciência, você ter consciência do teu corpo, consciência da tua mente, diferente do que se pensa na meditação, você, né, eu vou só relaxar e vou esquecer, não, é ao contrário, você vai relaxar o seu ambiente, mas você vai prestar muito mais atenção, vai se voltar para você mesmo, ter uma consciência corporal e mental, né, é o psicológico junto com o corpo. Qual é a importância da meditação hoje? Principalmente nesse momento que a gente tem vivido, o grau de ansiedade, estresse, né, e cansaço estarem muito elevados, você acaba perdendo um pouco da noção do você mesmo, né? Então a gente fica muito voltado para o externo. Então a meditação ela vai ajudar a você fazer uma autorreflexão e ela tende o quê? Te ensinar a respirar. É o básico de toda a meditação é a respiração. Então, só para que se entenda um pouco a respeito da meditação ou da respiração inicial. Você tem uma necessidade, quando a gente tem uma descarga muito grande na parte da tensão, de estresse, você descarrega pela suprarrenal, a gente descarrega adrenalina. Então, a adrenalina, ela gera o aceleramento do batimento cardíaco e da nossa respiração. Então, a gente fica com uma respiração mais ofegante, mais curta, mais rápida e mais curta. O que isso gera, Vivi? Nosso sangue ele acaba levando mais oxigênio para os músculos e menos para o cérebro. Então, ela baixa a nossa consciência, baixa o nosso nível de consciência, a nossa capacidade de refletir, de raciocinar. E o pensamento acaba ficando muito linear.
muito fixo em alguma coisa, né? Principalmente, nesse momento, nos pensamentos negativos, tá? Portanto, a meditação, ela vai entrar com a parte da respiração. Então, ela vai te ensinar a respirar corretamente. A gente perde essa noção da respiração com o passar do tempo, né? Quando você é criança, quando o nenenzinho nasce, se você observar, ele tem aquela respiração diafragmática, né? Barriguinha sobe e desce. Essa é a respiração correta, né? Com o passar do tempo, a gente vai fazendo a respiração só daqui para cima, né? Só pulmão. A qualidade dessa respiração ela não é satisfatória. Então, um dos pontos que são trabalhados dentro da meditação, que é essa consciência corporal, é você voltar de novo a fazer a respiração diafragmática. Por que ela é importante? Ela vai te possibilitar oxigenar mais o teu cérebro, né? Por conta da quantidade de oxigênio que você leva. Então, se você me permitir, posso até ensinar uma basiquinha aqui para as pessoas fazerem em casa. Com certeza. Você vai inspirar pelo nariz em 4 tempos, ou seja, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Inspirou. Segura esse oxigênio por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E aí vai soprar, né, vai liberar o oxigênio, soprando, como se estivesse soprando uma velhinha de bolo, contando até 4 novamente. Bem devagar. 1, 2, 3, 4. Esse é o básico do básico do básico, Vivi, tá? Sempre que tiver uma questão de ansiedade, se você lembrar de fazer a respiração, já vai ajudar. Uma outra coisa que ajuda bastante também, no momento de ansiedade, de estresse, é a ingesta de água, beber água. Por quê? Nosso corpo está inundado de adrenalina e de outros... eu tomo 2 litros por dia, muito bom. Muito bom, excelente, excelente. A água é o que tem para limpar nosso organismo, né? Verdade. Quando você está intoxicado por conta, né, do estresse, da depressão ou da ansiedade, o teu corpo está ali, né, fatigado de muita adrenalina, de muito produto químico que o nosso próprio corpo ele produz. Então, o que você pode fazer? Bebendo água, a água é a única coisa, a única fonte interna que você tem de conseguir liberar, de eliminar essas toxinas para o organismo, né? Então, fazer a respiração e fazer o uso de água, muita água. A água vai ajudar a tirar esse excesso de toxinas do organismo e vai deixar o teu corpo mais saudável. Nossa, fantástico, Dani, muito boas dicas, e para o nosso público que está nos ouvindo, está nos vendo, olha, vamos colocar em prática que isso aí vai melhorar nosso dia a dia, o nosso dia a dia vai baixar essa adrenalina, essa ansiedade, para a gente se sentir cada dia melhor. Dani, fala para nós, que lições você tira dessa pandemia? Possibilidade de você viver coisas que antes você não tinha tempo. Então, por um lado, a gente acaba tendo um pouquinho mais de cerceamento, de possibilidade de fazer algumas coisas, né, das nossas atividades comuns. Por outro lado, se você tivesse no teu ritmo normal, você não teria tempo para fazer outras coisas. Então, olhar mais pela possibilidade, né, que a gente está tendo de fazer coisas diferentes, de aprender coisas diferentes, possibilidade de fazer cursos, possibilidade de você interagir com pessoas que você antes não tinha, né? A gente fala não tem tempo, porque é uma correria, a gente sabe, o dia a dia é corrido. Então, focar um pouco mais nas possibilidades, né, daquilo que você tem para fazer nesse momento, que se você tivesse no momento normal daquilo que a gente vivia, você não ia ter. Então, aproveita essa chance que a pandemia, por outro lado, trouxe para a gente também. Com certeza. E Dani, já está chegando, infelizmente, ao final do nosso bate-papo da Revista Embarque. Muito gostoso. Se deixar, a gente vai ficar conversando, mas a gente tem o nosso tempo. Antes de terminar a nossa live aqui, a qual já agradecemos, queria que você falasse de umas dicas de livros, filmes, para os nossos internautas aqui que nos seguem. Vamos lá. Uma dica que eu dou, eu estava comentando contigo, né, fora do ar. A Globo vai estar disponibilizando agora o filme A Cabana, né? Esse para quem teve a oportunidade de ler o livro, assista o filme também, ele é maravilhoso. Eu falo que ele não fica num contexto só religioso, né? Ele faz você pensar, ele faz você avaliar a tua vida, avaliar a família, avaliar o hoje, avaliar o que você quer,
quais são seus julgamentos, né? A gente julga muito, então ele tem um olhar muito além da parte religiosa. É um filme maravilhoso, o livro também, para quem tiver oportunidade de ler, não leu ainda, é bem bacana. Um outro livro que eu costumo indicar sempre, né, isso sim, eu falo que é bem bacana, é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, é muito legal também, é um livro que também faz jus a essa reflexão, né, do que a gente vive. O que mais eu posso dizer? Eu tinha passado para você também, Mulheres que Correm com Lobos, também é um outro livro bem bacana, é bem legal, que também levam à reflexão. Acho que é o momento da gente refletir, não é só, né, uma leitura por, né, vou ler por ler. Não, é uma oportunidade que a gente tem de pensar o nosso dia a dia, de pensar a nossa vida, de pensar o que a gente quer para a gente, de pensar a família, né, de pensar os amigos, de pensar no trabalho, né, o que eu quero do meu trabalho, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para o meu futuro. Maravilha, excelente. Dani, quero muito te agradecer de coração a nossa rica entrevista, tanto para o nosso público do Instagram da Revista Embarque, quanto aqui do Facebook da Revista Embarque. Agradecer também o podcast do programa 5 Sentidos, do qual eu tenho orgulho de ser apresentadora, junto com a minha companheira, produtora Gislene Madarazzo. Quero agradecer muito a sua participação aqui e convidá-la em breve para novos bate-papos aqui dessa estreia de ouro hoje das nossas lives da Revista Embarque. Muito obrigada. Aceito. Eu que agradeço a oportunidade e o convite que vocês me fizeram. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.